Daimler, Mercedes, Benz. Que esses termos têm a ver com caras é claro, mas o que eles significam exatamente? E mais importante, como eles viram as empresas de bilhões de dólares que estão hoje? Para descobrir isso, precisamos viajar de volta em tempo, até o século XIX. Os pioneiros da manufatura automotiva no momento foram Gottlieb Daimler e Karl Benz. Apesar de que os dois homens alemães nunca se conheceram pessoalmente. 0h31. Eles, ironicamente, desenvolveram os primeiros automóveis do mundo no mesmo ano. Mas não foi até muitas décadas depois que a Daimler-Benz se tornou uma coisa e foi uma união que nem Gottlieb nem Karl celebraram. Quer saber como o maior automóvel do mundo se tornou hoje? Então, fique atento. Um pequeno spoiler, você pode ficar surpreso de ouvir que os detenidos de forças laborais e campos de concentração são infelizes. 0h59. Tinha algo a ver com o grande sucesso da empresa. 1h15. Quando falamos de Daimler-Benz, dois nomes precisam ser levados, Gottlieb Daimler e Karl Benz. Nas fotos pretas e brancas, esses dois homens com beiras brancas parecem irmãos de espírito, mas na realidade, eles nunca falaram a um outro. Ainda assim, eles são, ironicamente, unidos pelo fato de que ambos se arrastaram na época da automobilidade individual em 1886. Na uma parte, havia o patinho Benz Motorcar feito em Mannheim, e na outra, 1h44. Há carros motorizados de Stuttgart. Isso fez o fato de que nunca falaram a cada um mais remarcável, porque a invenção que colocou eles nos livros de história poderia ter facilmente os uniu, pois suas casas em Stuttgart e Mannheim eram menos de 100 quilômetros distantes. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E enquanto Benz aplicou um patinamento para o seu motor de 3 vidas, Daimler finalizou com orgulho o primeiro motor de 4 vidas do mundo. 2h13. As duas desenvolvidas foram muito mais. 2h41. Naquele momento, ele era o maior vendedor de veículos Daimler. E ele tinha contatos através dos escalões superiores da sociedade. DMG sabia que eles não podiam deixá-lo ir. E então, Wilhelm Maybach foi ativado com o trabalho. Pensando que Jelinek queria que o carro fosse rápido e lento, Maybach decidiu designar um carro de raios para ele. Jelinek tinha o hábito de entrar em raios motores sob a sota de Mercedes, que também era o nome da sua filha. Então, 3h10. Quando a DMG entregou seu primeiro veículo inovador a ele, Jelinek o chamou de Mercedes 35 PS. Esse era o primeiro uso do nome Mercedes no veículo. Jelinek usou um Mercedes 35 PS para o Rascar, e foi um sucesso espetacular. O veículo definiu novos padrões no ambiente da indústria automobilística. E em 1902, DMG registrou o nome Mercedes como traduzir. A marca Mercedes foi criada. 3h40. Vamos para a próxima parte, Daimler-Benz. A Daimler-Benz foi criada em 1926 por uma união dos mais velhos produtores de veículos motoristas do mundo. Daimler Motor e Gesellschaft für Benz e Foi um evento que nem Benz nem Daimler celebraram. Mas a razão por que não é o que você esperava. Você vê, em 1926, Karl Benz já estava em 80 e ele retirou-se do negócio operacional. E o da Daimler? 4h09. Ele já morreu em 1900, no ano de 65. Em outras palavras, celebrar a união foi literalmente impossível. Mas, considerando que os bancários pressionaram as duas empresas a se unirem por causa da situação que o mundo estava em, é seguro dizer que as duas inovadoras não foram muito felizes de qualquer maneira. 4h35. Apesar de que a fusão criou uma base para o que provavelmente era a história mais sujeita da região da Grécia, não foi definitivamente uma luta. Foi no meio dos anos 1920, com culpa alta e muitas crises. No fim da Primeira Guerra Mundial, seguiu grandes desafios para a indústria automobilística alemã. Nos anos de 1914 até 1919, todos estavam focados na guerra. 5h05. Economicamente, o colapso da couraça alemã e sua perda de mercados importantes foram negativos. Acompanhe a chegada de produtos de novo em mercados domésticos, e você pode ver como uma crise estrutural severa foi conduzida na indústria automobilística alemã. Mais ainda, porque alguns desses produtores de mercados, como a empresa Ford Motor,
por exemplo, foram mais atingidos por seus esforços pela trata de Pays de Versailles. A Daimler-Benz AG estava travando uma batalha de upeira. 5 horas e 35 minutos. A Segunda Guerra Mundial. No verão de 1941, a Segunda Guerra Mundial já havia ido em 2 anos. E a Federa de Manuel de Daimler não mais prevê uma guerra de forma rápida, ou um retorno à produção de veículos civis. A demanda de carros de pássaros continuou a declinar, e, no final de 1942, até virou uma paralisação. Em vez disso, a linha mais importante do negócio agora era a produção de carros. 6 horas e 2 minutos. E a Daimler-Benz estava totalmente focada na fabricação e montagem dos componentes militares. Como muitos trabalhadores estavam lutando na fronteira, novos funcionários eram necessários para lidar com a produção de armamento aumentada. Inicialmente, a empresa recrutou mulheres para se preparar para a demanda, mas isso não era o suficiente. E então, eles também podiam usar trabalhadores forçados também. Enquanto trabalhadores forçados da Europa Oeste residiam em casas de vendedores, acomodações privadas ou escolas, trabalhadores da Europa Oeste presos de guerra. 6 horas e 31 minutos. Foram internados em campos de barroca com condições mínimas como prisões. Essas prisões de guerra eram os mais abdutados civis e detidos em campos de concentração. Eles foram monitorados pela SS sob condições inumais. E eles foram até alunos para companhias em intercâmbio para dinheiro. Em 1944, quase metade dos 63.610 funcionários da Daimler-Benz eram os trabalhadores de força civil, prisões de guerra ou detenidos de campos de concentração. 7 horas. Mas como, injustamente como pode ser, a empresa realmente prosperou durante esses tempos. E continuaram usando os trabalhadores da campanha de concentração até os finais dias do Terceiro Reino. Mas os anos depois não viriam lucros mais. 7 horas e 22 minutos. Foi em 1945 que a guerra finalmente acabou. Enquanto as pessoas do mundo todo se rejuízeram, nem todos estavam felizes. E a avaliação da guerra foi especialmente desiludido para a Daimler-Benz. Sob o Acordo de Potsdam, todos os assuntos alemães foram confiscados e usados para o pagamento de reparações. Daimler-Benz perdeu todos os assuntos de abrigos e como todos os assuntos em áreas ocupadas pelos soviéticos. Por causa disso. 7 horas e 51 minutos. A rede internacional que havia sido em prática anteriormente foi destruída agora e uma reconstrução mais rápida foi necessária. No início, uma das suas plantas operou principalmente como uma facilidade de importação para veículos militares dos Estados Unidos. E a denominação do topo de administração da Daimler-Benz também levou a mudanças fundamentais. Por exemplo, Otto Opp, que antes tinha que deixar o ministro de administração por causa de sua esposa Jesuana, foi agora reafundada. 8 horas e 20 minutos. Depois de intensivos esforços, a empresa recebeu uma nova licença de produção das autoridades de ocupação americana em 1946. E apesar da situação financeira caótica, sua lista de balanço para o ano de 1948 a 49 já mostrou um ganho. Poderiam recuperar seu poder? 8 horas e 43 minutos. Durante um período de 1949 até 1960, a Daimler-Benz conseguiu reter a posição que ele aproveitará antes da Segunda Guerra Mundial. A indústria automóvel alemã expandiu-se rapidamente novamente. Em mais de 1954, a Daimler-Benz já abriu seu recorde de venda existente por desprezar o bilhão de marcas em termos de atendimento. A figura de venda alta se tornou símbolo do marco econômico alemão. 9 horas e 9 minutos. E o desenvolvimento de veículos comerciais refletiu os raios de crescimento da economia em geral. Durante os anos de 1950, a Daimler-Benz manteve quase um monopólio como produtor de motores a diesel. E a demanda por carros da Mercedes-Benz até excedeu as possibilidades de produção das empresas. Então, para garantir a expansão necessária de capacidade, ele se tornou a Auto Union. A Auto Union foi fundada em 1932. 9 horas e 35 minutos. E foi uma fusão de 4 produtores de automóveis alemães, Horst, DKW, Vonderer e Audi. A poderosa combinação dessas 4 empresas permitiu a Auto Union se tornar a segunda maior automóvel na Alemanha no tempo de sua criação. Mas agora, mais de 2 décadas depois, um novo líder estava na cidade.
E enquanto a indústria automobilística estava sujeita a flutuações de fuga e venda durante a próxima década, a Daimler-Benz conseguiu retornar à sua posição externa. Na Europa, 10 horas e 3 minutos. Levaram a produção de carros para a clientela e de carros e ônibus, algo que ainda está no caso hoje. Com aumento significativo de venda e produção, a empresa continua ao trendo que se despediu desde que a guerra acabou. E, na verdade, não foi interrompido pela crise da OISA de 1973, que havia sido um ano difícil para a indústria automobilística internacional. Daimler-Benz parecia sem fases, e em vez disso, 10 horas e 33 minutos. A empresa conseguiu continuar a base da sua empresa durante as próximas décadas. 10 horas e 44 minutos. Em 1998, a ligação de Daimler-Benz durou 72 anos, mas agora era hora de mudar. Seguindo a globalização, a empresa anunciou sua união com a Corpo Chrysler para formar a Daimler Chrysler. Foi um jogo americano-alemão feito no céu e o objetivo era manter a competitividade de longo prazo da companhia envolvida. Uma década depois, porém, uma reunião geral assumiu o nome de Daimler Chrysler para Daimler. 11 horas e 14 minutos. Com aproximadamente 99% das paradas de 5.000 assombradas votando em favor. O princípio de guia para esse nome mudou com a necessidade de fazer uma distinção clara entre a empresa de Brandler e as várias marcas de produtos da banda. E assim, a renomeada da empresa também envolve a renomeada de suas facilidades de produção e organizações de venda. Finalmente, alguns 2 anos depois, Daimler retornou 10% de preços que ele tinha inicialmente. 11 horas e 43 minutos. Mas pouco sabe, uma crise econômica global estava vindo. Como resultado da crise imobiliária nos Estados Unidos, a recessão se inseriu no mundo, e a crise econômica global também afetou a indústria automobilística. A situação de mercado mais aguda levou a perdas severas, mas apesar da incertidão econômica mundial, a posição financeira de Daimler permitiu continuar investindo grandes em pesquisas e desenvolvimento. 12 horas e 13 minutos. E até hoje, mais do que depois que a empresa foi fundada, ela tem continuado este espírito de pioneiro. 12 horas e 25 minutos. Depois da crise econômica e financeira, Daimler conseguiu fazer um vencedor em 2010. Os produtos estavam em grande demanda e as ordens foram reflitos. Muitas plantas da Daimler estavam trabalhando ao limite de capacidade e a empresa teve um aumento de crescimento de dobro de digitação em todas as divisas de trabalho. Além disso, elas continuaram a se movimentar com os partidos estratégicos. Em 2010, Daimler e Renault-Nissan concordaram em uma cooperação estratégica de longe caminho, por exemplo. 12 horas e 55 minutos. Mas também havia um pequeno problema. Com tantos produtos diferentes, foi mais difícil fazer tudo com o mesmo nome da empresa. Por muitos anos, Daimler-Benz tem lidado com a dicotomia de vender alguns dos carros mais prestigiosos do mundo, enquanto também vendendo vans, buys, unimóveis e carros pesados. E como é o maior produtor de carros e buys no mundo, os investidores têm longado para que ele se esforce das operações de veículos pesados para liberar capital e tomar vantagem de valores escondidos. 13 horas e 25 minutos. Em fevereiro de 2021, eles finalmente chegaram. No mês, o CEO da Daimler, Ola Kalinias, revelou seus planos de separar Daimler em metade por renomeá-lo como Mercedes-Benz e Daimler Truck. Ele chamou o movimento de reshaping profundo da empresa, e quando discutiu os motivos por trás dele, disse o seguinte: Mercedes-Benz é a marca de carros de luxúria mais valiosa do mundo, oferecendo os carros mais desejáveis para os clientes. 13 horas e 53 minutos. Daimler Trucks proporciona soluções e serviços para produtores de transporte que lideram a indústria. As duas empresas operam em indústrias que estão enfrentando grandes mudanças tecnológicas e estruturais. Diferente desse contexto, nós cremos que poderíamos operar mais efetivamente como entidades independentes, equipadas com uma forte liquidez neta e livre das constranias de uma estrutura conglomerada. Algo me diz que ele poderia estar certo. Essa foi a história da Daimler. 14 horas e 20 minutos. Tudo começou em 1886 quando dois entretes inovadores mudaram a indústria automóvel para sempre. Suas empresas se uniram há 4 décadas depois, e hoje, Mercedes-Benz é ainda a divisão automóvel mais luxúria do grupo Daimler. Tem um valor estimado de cerca de 50 bilhões de dólares, e o rendimento anual da Daimler é mais do que 3 vezes o que o da Daimler. Não é nada mal.
Já ouviram a história da Daimler e os muitos diferentes pessoas e empresas que estão envolvidas nisso? 14 horas e 50 minutos. E há alguma coisa importante que você gostaria de ver mencionada no vídeo? Conte nos comentários. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos de business inspirantes.